qual será o macronutriente mais importante para o teu corpo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você se entre carboidrato, proteína e gordura, você tivesse que escolher um deles três, né, para sobreviver, qual que você precisaria ter como prioridade. Fala galera, meu nome é Erison, bem-vindo ao canal do Eri, mais um vídeo aqui para vocês, como eu sempre digo, sempre procurando agregar valor na vida de vocês, trazer conhecimento, trazer cada vez mais informações de valor para vocês aqui, para que vocês entendam um pouco mais a respeito desse mundo da saúde, vamos dizer assim. Então, vamos pensar num cenário aqui. Você entrou num sistema de sobrevivência ou a situação financeira não anda muito bem. Qual que seria o macronutriente que nós deveríamos escolher? Primeiramente, o que é que você precisa entender? Existem três macronutrientes: proteína, carboidrato e gordura. Dentro, desses três macronutrientes, eles se dividem em vários subtipos, principalmente em relação a gordura e carboidrato. Carboidrato simples, carboidrato complexo, gordura saturada, poliinsaturada, monoinsaturada. Só que tudo se resume em carboidrato, gordura, proteína. Os três têm funções em comum, mas a maioria das suas funções são distintas em relação a quando se compara um com o outro. E aí o que é que a gente tem que parar para tentar entender então? Se você tivesse que escolher um desses três macronutrientes para você sobreviver a partir de hoje, qual deles que conseguiria te manter vivo, saudável, bem, por mais tempo em relação ao outro? Então vamos entender uma coisa aqui. Como eu já falei para vocês, os três macros têm funções iguais, sim, mas a maioria são distintas, certo? Então vamos começar pela gordura. As gorduras, aí eu se refiro aqui em relação às pólen, mono e às saturadas, elas participam totalmente do processo de fabricação, de produção de todos os hormônios presentes no nosso corpo, seja feminino, seja masculino. Todos os hormônios têm como base colesterol. Colesterol vem através das fontes de gorduras que a gente ingere, como eu já falei, pólen, mono e as saturadas também. Gordura trans aqui não entra, tá? A gordura trans ela é uma vertente dentro dos subtipos de gordura criado pela indústria para aumentar a durabilidade dos alimentos e também, em alguns casos, melhorar o sabor. Esse tipo de gordura não é absorvido pelo corpo, não faz nenhum bem para o corpo, não tem nenhum tipo de benefício para o nosso organismo, muito pelo contrário. É a gordura mais ligada a placas de ateroma, problemas cardiovasculares, circulação, de coagulação e tudo mais, que já foi comprovado em vários estudos científicos. Então, a gordura trans ela não entra aqui, porque ela não traz nenhum benefício para o corpo. E embora seja chamada antes de trans, tenha gordura, eu não considero ela como um subtipo de gordura a ser falado aqui no vídeo, justamente porque o certo é que você não ingira nenhum grama desse tipo de gordura por dia. Então, como eu falei aqui, a gordura ela participa de todo o processo de produção hormonal. A gordura também é uma importantíssima fonte de energia para o nosso corpo. Por isso, esse é o motivo principal pelo qual o seu corpo acumula gordura. O seu corpo só acumula gordura pelo fato de que ele vê gordura como sinônimo de segurança. Não só por questão energética, porque a gordura ela serve, como eu já falei, como fonte de energia, como acúmulo, como estoque de calorias para caso você venha passar fome por algum período da sua vida. Lembrando que nosso organismo ele ainda pensa um pouco de forma ancestral, como também, inclusive, para proteção térmica, A gordura ela ajuda a reter calor dentro do corpo para manter seus órgãos com a temperatura ideal, seus órgãos e todo o organismo no geral, e também até na questão de que ela serve como uma camada de proteção para os seus órgãos. Você nunca parou para pensar por que na maioria das vezes você acumula gordura na região do abdômen, na região da lombar, na região das escápulas? Porque nessas regiões é onde a gente acumula a maior parte dos órgãos vitais. E o seu corpo ele é tão inteligente que ele pensa, bom, já que eu vou estocar gorduras, para que eu tenha segurança e reserva de energia, eu vou estocar essa gordura que também vai servir para mim como proteção térmica e também como proteção de um tipo, uma espécie de armadura, vamos dizer assim. Eu vou estocar ela ali na região dos órgãos, porque ela já protege os órgãos do frio, já protege os órgãos de trauma e ao mesmo tempo eu tenho o meu estoque de energia. Olha como o teu corpo é inteligente. Então, a gente já sabe quais são as funções, as maiores funções da gordura no teu corpo. Existem outras também, a gordura também participa do processo de saciedade,
quantidade, quando você tem uma boa quantidade, boa que eu falo é boa, tá? Não é exagero. Boa quantidade de gordura na sua alimentação, você fica saciado mais rápido. Então isso também é interessante dentro de uma dieta com quantidades equilibradas e uma boa estratégia também elaborada por um profissional. Vamos pensar agora aqui na vertente dos carboidratos. Os carboidratos são, vamos dizer assim, as partes mais polêmicas. Por quê? Eu vou considerar aqui como fonte de carboidrato tudo que envolva carboidrato. Inclusive também as saladas folhosas, vamos dizer assim. Ah, Erison, mas só que o alface ele não tem praticamente carboidrato. Só que se você for pegar 100 gramas de alface, entre carboidrato, gordura e proteína, o que ele mais vai ter é carboidrato. Ainda assim muito pouco, eu sei. Tanto que não é considerado uma fonte de carboidrato. Mas entre os três ele vai ter mais carboidrato do que gordura e proteína. Então eu vou considerar as saladas folhosas, as hortaliças, né, as verduras, legumes, frutas, os grãos, a maioria deles ou quase todos como fontes de carboidrato, tá? Pensando nesse contexto, o que é que nos leva aqui a pensar? Aí já seria um pouco mais complicado, né, de não ter esse tipo de alimento no nosso dia a dia. Por quê? Os carboidratos, eles participam não só também do processo, né, de energia para o corpo, porque o carboidrato é a principal fonte, a glicose, que vem proveniente do carboidrato, é a principal fonte de energia do nosso corpo. Inclusive é a fonte de energia que alimenta o seu cérebro. O seu cérebro ele não é alimentado via gordura, tá? Então você pensar assim, pô, vou cortar o carbo, porque já que a gordura é usada como energia, eu vou deixar ela como energia para o meu sistema nervoso central. Não, cérebro não é alimentado por gordura. O cérebro só é alimentado via glicose. E a gordura, muitas das vezes, ela acaba não sendo transformada em glicose. Então, você não pode simplesmente cortar 100% do seu carboidrato da alimentação, pensando que isso vai ocasionar um melhor emagrecimento. Então, esse é o primeiro ponto, né? Os carboidratos eles são fonte de glicose, que é a principal fonte de energia do corpo. Então, a gente tem que levar isso em conta. Segundo ponto, os carboidratos, envolvi aqui frutas, legumes e tudo mais, as hortaliças, eles são as principais fontes de micronutrientes, ou seja, das vitaminas e minerais. Então, dentro desse macronutriente, é onde está mais englobado, em relação quantitativa, as vitaminas e os minerais, que são muito importantes para o nosso corpo. Geralmente, quem faz dieta só fica pensando carboidrato, proteína e gordura e esquece dos micronutrientes, que são tão participativos quanto os macronutrientes no processo de hipertrofia muscular, que é o ganho de massa muscular, no processo de perda de gordura e tudo mais. Então, o carboidrato ele acaba sendo a principal fonte desses micronutrientes, de forma geral, né? Como falei, de forma quantitativa. Outra função importante que tem, né, os carboidratos para nossa saúde, para o nosso corpo, eles são a principal fonte de fibras. E as fibras são muito importantes no processo de saciedade para o nosso corpo também, junto das gorduras, né? Elas ajudam com que nós, vamos dizer assim, consigamos comer menos em questão de quantidades e nos mantermos saciados ao mesmo tempo. As fibras elas também ajudam muito na saúde do intestino, que é considerado segundo cérebro por muitos cientistas, né? O intestino também é um dos órgãos mais vitais, dos órgãos principais que nós temos no corpo em relação à saúde, qualidade de vida e sobrevivência. Então, você ter uma matéria-prima que faz com que um dos órgãos mais importantes do seu corpo tem um bom funcionamento é de extrema importância. Concordamos? Concordamos. Então, juntando essas questões de que as fibras vêm do carboidrato, os micronutrientes vêm do carboidrato, a principal fonte de energia do nosso corpo vem dos carboidratos, que é a glicose, que inclusive, como eu já falei, é a fonte de energia que o seu sistema nervoso central usa para conseguir desempenhar as funções do dia a dia. A gente já vê a importância, assim também como a gordura, que a glicose vai ter no nosso organismo. E aí entramos aqui no último macronutriente, que seriam as proteínas, certo? As proteínas, elas participam principalmente da reconstrução, né, e da manutenção dos tecidos do nosso corpo. E aí não envolve só o músculo, envolve os tecidos, os próprios órgãos, né, tecido ósseo, tecido muscular, os tendões, todo tipo de tecido que existe no nosso corpo. As proteínas estão presentes tanto na manutenção, quanto na renovação desses tecidos, quanto até no processo de hipertrofia, que é o processo de crescimento das células nos tecidos do nosso corpo. Então, a principal participação da proteína vai estar nisso, né? A proteína também, embora ela seja constituída de aminoácidos, através de um processo chamado gliconeogênese, esses aminoácidos podem ser transformados em moléculas de glicose e o corpo pode usar essa glicose como fonte de energia, assim como se você estivesse, por exemplo, comendo uma bala. Então, sim, o seu corpo ele pode pegar um bife que você comeu, pegar os aminoácidos dessa carne, transformar em glicose e usar como fonte de energia, igual se você estivesse comendo uma bala. Mais uma vez, olha como o corpo é foda. Então, a gente pensando, né, por esse lado, eu, Erison,
eu entendo que no sistema de, vamos dizer assim, necessidade, no sistema de sobrevivência, a proteína ela entra como o macronutriente mais essencial para você ter em relação à sobrevivência. Por que em relação à sobrevivência? Proteína vai te entregar a maioria das vitaminas do complexo B. Proteína vai te ajudar a manter seus tecidos em constante renovação e hipertrofia e também manutenção. Mais uma vez, não se limitando aos músculos, né? Outros tipos de tecidos também. Você vai, através da proteína, ter a capacidade, né, de conseguir transformar os aminoácidos que o seu corpo estiver precisando em moléculas de glicose para usar como fonte de energia, substituindo então parcialmente as funções do carboidrato numa situação de emergência, tá? Emergência, tudo que eu tô falando aqui são extremos. O ideal é sempre você ter os 3 macros na sua alimentação. Então, se você for pensar, seus tecidos vão continuar tendo pleno funcionamento e regeneração, certo? Inclusive coração, o próprio intestino, grosso, delgado, todos os outros órgãos. E sempre que o seu corpo sentir extrema necessidade de glicose para o teu cérebro, ele vai pegar a carne que você consumiu e vai transformar essa carne em açúcar para o teu cérebro. Eita, dog! Pensando aqui agora na questão dos carboidratos e da gordura, a gordura vai estar muito ligada em relação à produção dos hormônios, né? E o carboidrato vai estar ligado em relação à principal fonte de energia e também ao transporte de micronutrientes e fibras por teu organismo. Num processo de emergência, faz mais sentido você ter a proteína contigo, porque ela vai estar mais ligada às funções vitais que são a reconstrução dos tecidos do corpo e ela também vai ter a habilidade de trazer para você o açúcar necessário que o seu organismo julgar, sendo transformado através da gliconeogênese para o teu cérebro, o teu sistema nervoso central. Lembrando que nenhum macro substitui o outro. A proteína ela não anula a importância do carboidrato e da gordura. A gente só está pondo aqui em sistema de sobrevivência qual que seria o mais importante dos 3. Nessa questão aqui, meu ponto vai para a proteína. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha esclarecido um pouco das funções de cada um dos macros para o teu organismo. Isso é legal também para você entender por que você tem que ter os 3 na sua alimentação todos os dias, de preferência em todas as refeições. E mais uma vez espero ter ajudado vocês aí a agregar de alguma forma, tá? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos esse conteúdo aqui para poder alcançar mais pessoas. E até o próximo vídeo. Tamo junto!